sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Na verdade, nós vamos fazer uma série de programas sobre esse tema. O tema é a relação de trabalho, a relação que a Covid gerou nas relações de trabalho. O que afetou, ou seja, essa pandemia do coronavírus, o que isso refletiu, o que isso afetou nas relações trabalhistas. E nada melhor do que trazer para tirar as nossas dúvidas do que um juiz do trabalho, né? Então quem está aqui com a gente é o professor da nossa pós-graduação e também é juiz, Dr. Daniel José de Almeida Pereira. Ele é juiz titular da 8ª Vara do Trabalho de Londrina e vai estar aqui com a gente para esclarecer várias de nossas dúvidas. Professor, prazer ter você aqui, né? Obrigado, principalmente obrigado pelo convite. É um enorme prazer poder voltar aqui à Unifil, né, sair um pouco de casa nesse período, pois né, enclausurado. A gente chega cheio de máscara, fica cheio de máscara, né? É verdade. E agora a gente poder ter esse bate-papo aqui, né? Com certeza. Bom, primeiro, então, te agradecer mais uma vez pela tua participação, as tuas aulas na pós. Para quem gosta de pós em Direito do Trabalho, vem fazer com a gente na Unifil, né? O professor Daniel dá aula lá. E nós sabemos que no momento da pandemia, logo que nós tivemos os primeiros decretos, as primeiras normativas, né, sobre as regulamentações, vieram algumas medidas provisórias sobre questões trabalhistas. Sim. Ou seja, o Estado já estava esperando que seria algo como os outros países, né? Então ele tentou ali flexibilizar algumas questões trabalhistas. E eu queria saber de você, como é que ficou algumas questões? Por exemplo, muita gente pergunta que estava perdendo, já estava faltando 2 anos para ingressar com a ação, já estava no término, aí não conseguiu ingressar, se teve alguma questão de suspensão de prazo prescricional, a medida provisória 937, 927, o que aconteceu, se ela caiu, não caiu, como é que ficou, porque ela começou a vigorar, aí os empresários, poxa, agora que eu ia fazer antecipação de férias e tal, não pode mais, como é que vai ser, né? Teve uma medida provisória que foi convertida em lei. Então, quer dizer, nós temos um monte de dúvidas, um monte de temas para a gente debater. Por isso que a gente vai fazer, viu, pessoal, uma série de programas para que a gente possa esclarecer o máximo essas dúvidas, né? E eu queria que você começasse a falar sobre essas questões que você acha importante aí do tema. Vamos lá. Então, o primeiro ponto que é interessante nós abordarmos aqui diz respeito aos prazos prescricionais e os prazos decadenciais. A Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, essa lei introduziu um ponto bastante importante para dar uma tranquilidade às partes nas relações de trabalho. O que foi introduzido, o que essa lei apresentou? Ela suspendeu todo o prazo prescricional e prazo decadencial do período de 10 de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020. Então, é interessante, nesse momento, fazer uma pequena distinção entre suspensão de prazo e interrupção de prazos prescricionais e decadenciais. Qual é essa diferença? Na suspensão, o prazo que já fluiu, ele é computado após o término daquela causa que suspendeu. Então, se já, por exemplo, é o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho, se já fluíram 6 meses... Após 30 de 10 de 2020, esses 6 meses serão computados, né, faltaria 1 ano e 6 meses até completar o prazo de 2 anos. Se fosse o caso de interrupção, que não é, né, friso, é o caso de suspensão, o prazo de 6 meses seria desprezado e recomeçariam os 2 anos para que a parte pudesse ingressar na Justiça do Trabalho. Então, apenas recapitulando, a Lei 14.010 estabelece uma suspensão temporária dos prazos prescricionais e também decadenciais. O que eu achei interessante que ele não ficou limitado ao prazo prescricional. Via de regra, a gente fica só na prescrição, mas também foi abrangida a decadência. Então, na verdade, se as ações trabalhistas que
os 2 anos cairiam nesse período. Ele prorroga para lá para frente. O tempo que faltou. Então, se faltaram 2 meses, então, o que mais sobrou 2 meses. conta lá para frente. Exatamente. Só o que sobrou, né? Não vai iniciar. Não vai reiniciar. Isso aí seria o caso caso de interrupção do prazo Então, os prescricional. advogados e os próprios reclamantes têm que ficar atentos em relação a isso. Com certeza Se absoluta. faltavam 2 meses quando entrou em vigor essa normativa, E em 10 de junho de 2020, vai ter só 2 meses após outubro. a partir do dia 30 de outubro de 2020. Ele teria mais 2 meses. Exatamente. Isso é interessante, porque muita gente às vezes não conseguiu. Né, na realidade, eu achei bastante profícuo, bastante pontual essa lei, uma vez que no período de pandemia, muitos advogados, as partes também, de repente, tinham dificuldade de acessar ou de procurar os advogados e de ir até o escritório. Portanto, seria um período em que seria acrescido ao prazos que teria inicialmente fixados em lei para poder propor a demanda. Então é 10 de junho que é o início das pessoas. Quem deu os 2 anos antes, aí infelizmente já perdeu. Doutor, em relação à medida provisória 927, né? Nós tivemos uma vigência. Sim. E aí não foi convertida em lei. Exato. Isso é uma coisa que no Brasil eu não consigo entender. Porque nós tivemos isso com a medida provisória lá da reforma trabalhista, lembra? Que ia melhorar ou modificar vários artigos com alguns probleminhas. Não aconteceu. Nós tivemos agora com o MP 905 do contrato verde e amarelo. Eu me matei de estudar para dar aula de OAB disso. O pessoal da OAB está estudando que pode cair no exame da ordem. Dependendo da época de contratação. E não está valendo. E agora mais essa medida provisória. Né? E essa medida provisória parecia ter muitos pontos, como a gente estava discutindo antes, práticos importantes, como antecipação de férias, cartões pontos, banco de horas, né? Algo que seria realmente relevante ali para aquela relação. Então eu queria que você comentasse um pouco dessa medida. Primeiro, até quando que ela começou a vigorar, até quando ela está valendo, o que acontece agora? Então, a vigência da medida provisória foi até 21 de julho de 2020. Então, 21 de julho de 2020 é o prazo de vigência dela, último dia. Portanto, todas as regras que estavam presentes naquela medida provisória, elas valerão, mas a gente depende ainda do Congresso Nacional de editar um decreto legislativo que regulamentará os efeitos pretéritos e futuros do texto da medida provisória. Ou seja, a medida provisória regulamentou uma série de situações. Os empregadores ou as partes que se valeram daquelas situações ali previstas, deverão esperar o decreto legislativo a ser editado pelo Congresso, uma vez que esse decreto legislativo regulamentará a forma que será tratada, né, a eficácia das situações que ocorreram na vigência da medida provisória. Ou seja, ela teve um período de vigência, mas a gente depende agora do decreto legislativo para poder dizer como que isso, né, ou seja, como que vigorou isso e ainda como que se a pessoa praticou aquilo e ainda teve efeito futuro, exatamente. Né? Porque o ato começou ali... futuro não, vai ser, via de regra, o ato vai ter as disposições da medida provisória valem até 21 de julho. A partir do dia 21 de julho, o Congresso tem 60 dias para editar esse decreto legislativo. Porque, por exemplo, se alguém antecipou as férias no dia 21 de julho... Aí... Então, como é que fica a situação? A incerteza, a intranquilidade que se criou foi bastante... pode ter sido bastante... difícil de lidar no futuro. E se porventura, só complementando, se porventura o Congresso Nacional não estabelecer nesses 60 dias, não promulgar nesses 60 dias o decreto legislativo, todos os atos praticados na vigência da medida provisória valerão. Certo? E após a vigência da medida provisória, retornam as disposições contidas na CLT. Portanto, nós temos 2 momentos, poderemos ter, que eu acho que provavelmente vai ser, eu acho que pelo que eu venho lendo na internet, no próprio site do Congresso, muito provavelmente não será editado esse decreto, muito provavelmente, não sei. Portanto, caso isso se confirme,
os efeitos ou os atos que foram praticados por empregados e empregadores na vigência da medida provisória serão ratificados e a partir do dia 21 de julho de 2020 volta a CLT. Exatamente. Vamos chamar o intervalo, porque tem muita coisa para falar e o nosso tempo é curto. Mas não sai daí, a gente volta já em relação a essas questões da relação de trabalho dentro do coronavírus, da pandemia do Covid-19. Não sai daí, a gente volta já. No ensino à distância da Unifil, você encontra nota máxima no MEC, flexibilidade, qualidade de uma das melhores do Brasil, matrículas abertas. Unifil, você já decidiu. Doutor, nós encerramos um bloco sem poder falar muita coisa, né? O tempo é bem curto aqui. Por isso que a gente vai fazer uma série de programas para que as pessoas possam acompanhar, né? Porque mesmo que a gente faça vai ter muitas dúvidas, então a gente vai fazer alguns programas. Eu queria, nesse último bloco desse primeiro programa, que o senhor pudesse trazer para a gente o que essa medida provisória 927, que caiu, que você explicou no bloco anterior, né? Que ela trouxe e como que fica agora? Porque a partir do momento que ela cai, se não tiver esse decreto legislativo, como é que vai ficar comparando a regra dela com a regra atual? Vamos lá. Então, a gente tem que prestar atenção em dois momentos. Momento de vigência da medida provisória e pós-vigência. Portanto, vamos falar em termos práticos. Quais foram as alterações que a medida provisória trouxe? Ela, como você colocou no bloco anterior, essa medida provisória ela flexibilizou muitas regras da CLT. O que seria flexibilização? Flexibilização seria a derrogação de uma norma, ou seja, a CLT trata de uma determinada forma, só que nesse período especial, nesse período pandêmico, a medida provisória autorizou que as partes, empregado e empregador, tratassem algumas matérias de forma distinta da CLT. Uma delas, por exemplo, seria a possibilidade da alteração do regime presencial para o regime de teletrabalho. Diante da pandemia, muitos empregados não tinham condições de continuar prestando serviços na sede da empresa, no ambiente de trabalho, seja pela presença de várias pessoas, pelo fato dela ter alguma comorbidade, ou seja, havia algum empecilho, um impedimento dela continuar comparecendo presencialmente à empresa. O que a medida provisória trouxe? Ela disse, olha, você pode deixar de comparecer à empresa e você pode passar a trabalhar em casa. E essa determinação era unilateral por parte do empregador. O empregador disse, olha, empregado, amanhã não, tinha um prazinho, que era um prazo de 48 horas, você passa a trabalhar em sua residência. E da mesma forma, olha, você deixa de trabalhar em casa e volta a trabalhar na minha empresa. Certo? Então, essa sistemática foi facilitada pela medida provisória. A CLT, a partir do artigo 75A, ela regulamenta também o teletrabalho, só que é um pouquinho diferente. Quais seriam? Primeiro, tem que ter um acordo empregado-empregador. Ou seja, eu estou presencial e vou para o teletrabalho, eu tenho que aceitar. A regra da CLT. O que vigoraria hoje, vamos dizer assim. Hoje é assim. Né? Então, hoje existe essa possibilidade do teletrabalho, o trabalho remoto, como alguns afirmam. Contudo, hoje tem que ser através de um acordo e tem que ter um prazo. Ou seja, eu posso ir da empresa para a minha residência e eu posso retornar da minha residência para a empresa. Só que tem que ter um prazo. Esse prazo, pela medida provisória, seria de 48 horas. Agora, pela CLT, é o prazo de 15 dias. Certo? Então, são pequenas nuances. Por exemplo, antecipação de férias. Pela medida provisória, era possível haver antecipação de férias. O que eu achei muito interessante também, não só a antecipação de férias vencidas, mas também férias a vencer. Então era possível... Não poderia, né? Hoje... Fazia os seus acordos com os empregados, mas a CLT não se admitia a antecipação de férias individuais. Sim. Né? Outra coisa que a medida, para outro ponto, que a medida provisória também introduziu, é no tocante ao pagamento das férias. O pagamento das férias, de acordo com a CLT, tem que ocorrer 2 dias antes. Podia pagar até o final do ano, né? Agora o pagamento é até o 5º dia útil do mês de início das férias. O que pode ser pago até o juntamente com o 13º salário é o abono constitucional, né, que as pessoas chamam de 1/3.
Certo? Então, o que ficou prorrogado para começar a pagar? Foi o FGTS? O FGTS foram 3 meses, março, abril e maio, que ficaram prorrogados e de forma parcelada ainda em 6 meses, não apenas em 3, a partir de julho. Então isso mais ou menos já está meio vencido, então, né? O povo já está começando a já pagar. Tá. Outro ponto que eu achei muito interessante que a medida provisória trouxe foi a possibilidade da antecipação dos feriados não religiosos. Ou seja, o empregado, vamos supor, tem um feriado 7 de setembro, né, que não é religioso, então eu antecipo esse feriado, né, para empregado. São Paulo fez isso, não São Paulo fez isso, acho que no início agora pegou 3 dias ou 4 dias, não me recordo, fez um feriadão, né, e de forma que possibilitou que os empregados já não estariam eventualmente trabalhando por conta da pandemia, e eles passariam, vamos dizer assim, quando vou retornar, se poder trabalhar no dia de feriado, uma vez que já foi antecipado, já foi compensado. Seria um banco de horas ajustado ali com a antecipação do feriado. Já tem um outro ponto, que é o banco de horas. O banco de horas que a medida provisória introduziu é um pouquinho diferente, porque a despeito de ter que ter um acordo, né, individual ou um acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, o prazo de compensação dessas horas o prazo é de 180 dias. E o interessante é que para a compensação desses 180 dias fica a critério do empregador, limitados, aí sim, respeitada a regra da CLT, a 2 horas extras dia. Certo? Então, ou seja, então teve muita empresa que o empregado não trabalhou, ele computou essas horas no banco, como dizer assim, horas negativas. Sim. E aí após o momento da pandemia, retorno, o empregado vai ter que devolver essas horas no limite de 2 por dia. Sim, sim. A mesma coisa as férias. O empregado que teria as férias esse ano que vem ao final do ano, a empresa já antecipou agora, né? Não recebeu nos 2 dias antes, recebeu talvez um pouco para frente, mas, ou seja, essa medida permitiu toda essa flexibilização para poder, principalmente, segurar o trabalho, o emprego, para as empresas conseguirem se virar nesse momento. Porque, por exemplo, muitas empresas não teriam condições de continuar trabalhando, especialmente na época, não sei se março, abril, lá no iniciozinho, né, que a pandemia abril, foi... principalmente. Né? Então, muitos empregadores se viram privados de dar continuidade no atendimento ou em abrir para o público. Então, o que eu vou fazer? Ou seja, tenho um empreendimento, tenho um estabelecimento, mas eu não posso contar ou eu não conto com a força de trabalho do meu empregado. Então, o que eu faço? Eu fecho, contudo, eu antecipo férias para ele. Se fosse pela CLT, eu tinha que pré-avisá-lo com pelo menos 30 dias de antecedência. Ou seja, é algo que ninguém sabia, ou não imaginava que ia tomar essa proporção. Eu acho que, isso eu falo para as pessoas próximas, acho que ninguém imaginava, né, o próprio tribunal, quando foi editor as portarias, né, suspendendo prazo, suspendendo a realização de audiência, imaginasse, vai durar 3, 4 meses. Durar 2 meses. Exatamente, 3 meses, 4 meses, mas acho que nós nunca experimentamos, nunca vivenciamos isso, então a gente não tinha noção exata do que seria e do que viria pela frente. Então é bastante difícil, vamos dizer assim, essa mensuração, foi bastante difícil lá atrás, essa mensuração do que seriam os efeitos, né? E só no tocante ao banco de horas, só um ponto, esse prazo de 180 dias, ele fluirá a partir do término do estado de calamidade pública. Então não é 180 agora. Não é de agora. Lá, existe um decreto, se eu não estiver equivocado, de fevereiro, que estabeleceu o estado de calamidade. Então a empresa vai poder começar a devolver a partir do que encerrar o estado de calamidade. Exatamente. E não a partir de 21 de julho. Exatamente. Então é lá na frente que vai ser aqui o empregado vai começar a trabalhar. Estão preparados que vão ter que trabalhar mais. Mas que bom, porque vai ter um emprego. É emprego. Eu acho que o importante, eu acho que na justificativa da medida provisória, ela justamente foi na manutenção dos empregos. Eu acho que o mais importante, a despeito de qualquer situação, o importante é a manutenção do emprego e na manutenção da renda pessoal e familiar. Eu acho que isso creio que tenha sido a grande preocupação, né, do governo. Doutor, nós vamos ter que encerrar, que já passou o nosso segundo bloco. Gente, o tempo passa rápido, né? Passa bastante rápido, mas eu convido o senhor a continuar com a gente. Será um prazer. Pra gente fazer os próximos programas, tá? Muita coisa para falar, todo mundo sabe que a gente traz profissionais aqui que tem muito para nos oferecer.
Então, eu queria agradecer a todos pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Continue na nossa programação, tá? Não se esqueçam que nós temos pós-graduação na Unifil em todas as áreas: direito penal, direito civil, direito do trabalho, previdenciário, perícias judiciais, né, imobiliário, notarial, ou seja, um leque de opções para você escolher com um preço que cabe no seu bolso e com a possibilidade de até 4 certificados quando concluir, tá? Então, e com TCC opcional, segundo a portaria do MEC. Então, se você quer fazer uma pós-graduação, vem fazer com a gente. O contato vai passar aqui embaixo. Até mais, que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa. O TV mais perto de você.